O milionário barbeiro revela o segredo chocante da mendiga negra que dormia na barbearia. Na pequena cidade de Monte Azul, um nome ecoava em cada esquina: Hugo, o barbeiro milionário. Sua barbearia brilhava como um farol de ostentação, com cadeiras de couro e espelhos reluzentes. Ele se acomodava atrás de seu balcão, ostentando um sorriso que refletia seu orgulho. Para ele, sucesso era sinônimo de riqueza e prestígio. Quem não quer ser como eu? Pensava, enquanto admirava seus clientes. Todos com os cabelos impecáveis e os risos soltos. Mas a vida de Hugo estava prestes a desmoronar. Lá fora, em um canto escuro da entrada, Jerônimo, um morador de rua que costumava dormir ali, observava. Sua presença era ignorada. Um camarada casual para a maioria, mas um ser humano que carregava uma história oculta sob as camadas de sujeira e trapos. Hugo tinha evitado olhar para ele, até que um dia tudo mudou. Após uma discussão acalorada com um cliente sobre preconceitos sociais, Hugo se viu em meio a um embate verbal que cutucou suas certezas. Pensam que essa vida de rua é escolha, mas não sabem que a vida pode dar voltas inesperadas, gritou o cliente, levantando as sobrancelhas de Hugo. E foi quando Jerônimo, até então invisível, resolveu entrar na conversa. Com uma voz rouca e cheia de experiência, ele desafiou Hugo. Você acha que é melhor do que eu porque tem dinheiro? Não me conhece. Eu fui um milionário, até ser traído pela família. A revelação aterrorizou Hugo. O homem que tanto desprezara tinha um passado que poderia rivalizar o seu. Jerônimo contou sobre sua vida, repleta de glamour e privilégios. Uma próxima traição o derrubou, e ele se viu perdido. O que começou como um discurso desconcertante se transformou em uma narrativa cheia de dor, e Hugo sentiu seu coração apertar. Enquanto essas histórias se entrelaçavam, um misterioso rival de negócios entrou em cena. Roberto, um concorrente que sempre quis derrubar Hugo, começou a cerquear. Ele pressentia a fragilidade de Hugo e, com um golpe baixo, ameaçou expor os segredos que ligavam Jerônimo ao passado de Hugo. A relação dos dois foi bombardeada pela revelação de que a traição que derrubou Jerônimo foi orquestrada por alguém íntimo do milionário barbeiro. Hugo ficava paralisado, pensando se sua verdade estava em risco por causa de um homem que ele tentava entender. Ele sabia que a fama e o sucesso que tanto valorizava estavam prestes a ruir. Se ajudasse Jerônimo a recuperar sua vida, poderia perder tudo, mas ignorá-lo poderia significar a ruína dupla. Ele se via em um dilema. Deveria manter seu status e viver na ilusão, ou correr o risco? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a noite caía em Monte Azul, a tensão pairava no ar como um pesado manto. Hugo olhava para Jerônimo, cada vez mais ciente de que não poderia ignorar aquele homem. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um grito cortou o silêncio da barbearia. Era uma voz feminina, alta e angustiada. Roberto, o que você está fazendo? Todos se viraram para a porta, onde uma mulher desesperada, com os olhos arregalados, entrou. Era Luana, a namorada de Roberto, o rival de negócios de Hugo, que se destacava por sua beleza
e a intensidade com que falava. Ela parecia num estado de choque. Luana, o que aconteceu? Roberto respondeu com sarcasmo, tentando manter a pose de quem estava no controle. Mas a expressão dela deu espaço à determinação. Eu não pude ficar calada. Você não me disse tudo, Roberto. O passado do Jerônimo. Ele não é só um morador de rua. Ele é o pai do Hugo. O silêncio foi ensurdecedor. Os olhares se entrelaçaram, boca a boca. Hugo sentiu uma onda de calor subindo pela sua cabeça, enquanto seu mundo se desintegrava ao seu redor. Como assim? Isso é impossível! Hugo tentou contestar, mas a verdade bateu em seu peito como um soco. Jerônimo, o homem que ele sempre viu como intruso, era na verdade seu pai. Um homem que ele nunca conheceu. O passado que pensou estar enterrado dentro de paredes de ilusões e prestígio, agora ressurgiu, trazendo a dor de uma verdade que ele mal podia compreender. Os murmúrios começaram na barbearia. É verdade? O que ela está dizendo? As vozes dos clientes se misturavam em um coro de espanto. As cadeiras de couro brilhantes, os espelhos reluzentes, tudo aquilo que representava sucesso para Hugo, agora parecia insignificante. Eu não posso acreditar. Você me traiu, seu traidor. Eu te despedi por causa disso. Roberto gritou, mas a fúria dele era interrompida por um olhar ferido de Jerônimo. O velho estava em choque também, lágrimas escorrendo pelo seu rosto sujo enquanto a revelação se desenrolava. Eu tentei te proteger. Eu nunca quis te assustar, Hugo. Jerônimo disse, sua voz tremendo entre a dor e o alívio. Mas você cresceu sem mim. Eu não queria que a vida nos separasse ainda mais. A revelação pesava como uma âncora, estagnando a barbearia, em um momento que poderia mudar tudo. Os olhares de desaprovação e confusão se davam lugar à compaixão, mas também à dúvida. O que fazer agora? Hugo sentiu um nó na garganta. Ele sempre soube que o sucesso era efêmero, mas agora a própria base de sua vida estava prestes a desmoronar. O silêncio foi quebrado novamente quando, de repente, um barulho ensurdecedor fez a chão tremer. Uma explosão. A porta da barbearia foi arremessada para o lado, revelando um grupo de homens mascarados, armados, que invadiram o lugar. O caos se instaurou. Ninguém se mexa. Estamos atrás de dinheiro. Hugo olhou para Jerônimo e o mundo deles desmoronava novamente. O que era um momento de revelações emocionantes, agora se tornava um pesadelo. Jerônimo, o que fazemos? O velho olhou nos olhos do filho que nunca conheceu e respondeu com um brio novo em sua voz. Agora, nós lutamos juntos, com corações acelerados e uma verdade devastadora a explorar. O futuro deles estava à beira de um desfecho imprevisível. A realidade de Hugo e Jerônimo mudava para sempre. E a barbearia, que antes era um símbolo de sucesso, agora se tornava o cenário de um confronto que poderia determinar o destino deles. O que aconteceria a seguir? As respostas estavam prestes a revelar mais segredos, mais dor e talvez esperança. A explosão reverberou pelas paredes da barbearia, deixando todos paralisados. Hugo e Jerônimo trocaram olhares de compreensão, um pacto silencioso de que precisavam agir. Os homens mascarados avançavam, gritando ordens. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Hugo sentia seu coração disparar. Tudo parecia um pesadelo. Fiquem imóveis. Estamos atrás do dinheiro e de qualquer um que tente nos parar. Um dos bandidos brandiu uma arma, e os clientes assistiam, olhos arregalados, sem saber o que fazer.
Hugo estava em choque, mas o instinto de defesa queimava dentro dele. Jerônimo, temos que... A frase morreu em seus lábios, ao perceber que o homem ao seu lado já havia se movido. Jerônimo avançou em direção ao grupo, seus olhos determinados, como se a traição e a dor acumuladas ao longo dos anos fossem combustível para sua coragem. Espere, não faça isso, gritou Hugo, mas era tarde demais. Com um movimento rápido, Jerônimo agarrou uma cadeira e a lançou na direção dos assaltantes. O impacto a fez voar, atingindo um dos homens na cabeça. A confusão foi instantânea, e em meio a gritos e caos, uma luz de esperança acendeu-se. Mas logo a adrenalina se misturou à incerteza, quando um terceiro bandido, mais atento, apontou a arma em direção a Jerônimo. Você, velho, vai se arrepender disso. O ambiente tornou-se tenso como uma corda esticada ao limite. Jerônimo se manteve firme, a verdade sobre suas feridas e renúncias transparecendo em seu olhar. No entanto, um grito cortou o ar. Uma voz familiar, porém inesperada. Parem, por favor. Era Luana, a namorada de Roberto. Ela estava ali, mas o rosto dela agora refletia uma intensidade que nenhum deles esperava. Por favor, não machuquem ele. Os bandidos hesitaram por um instante, e foi suficiente para que Hugo, em um impulso desgovernado, se jogasse na frente de Jerônimo. Não toque nele, gritou, o pânico e a determinação se misturando em sua voz. E então, num flash de luz, tudo mudou. Luana se aproximou lentamente, os olhos fixos em Hugo. Hugo, precisamos falar. Há algo que você não sabe. A urgência em sua voz fez com que todos olhassem para ela, incluindo os criminosos. A tensão no ar parecia palpável. Não é hora para a gente discutir, Luana. Hugo respondeu, frustração queimando dentro dele. Mas antes que pudesse se aprofundar, Luana lançou uma bomba. Eles estão aqui por causa do seu passado, Hugo. Se você não sabe, seu avô, ele se envolveu com o tráfico. E eu tenho provas. As palavras caíram como um raio, explodindo em sua mente. A revelação congelou o tempo. O que sua família havia escondido. O que mais ele não sabia. Hugo olhou para Jerônimo, e a conexão entre eles, que começara a se formar, imediatamente perdeu cor. O passado que antes parecia tão claro, agora estava envolto em uma névoa densa de segredos. O bandido que segurava a arma, ainda hesitante, agora parecia interessado. Que provas você tem, garota? O tom desafiador fez todos involuntariamente contarem as respirações. Luana respondeu, ainda mantendo o olhar em Hugo. O que eu descobri pode acabar com tudo o que você construiu. O verdadeiro motivo da queda do Jerônimo, da traição, está ligado à sua família. Silêncio. A barbearia, que antes era um santuário de orgulho, agora se tornava um campo de batalha de verdades e mentiras. O passado e o presente colidiam. Hugo sentiu um nó na garganta, enquanto o peso da realidade o sufocava. Porque quem era ele realmente, se todo o seu sucesso vinha de uma herança envenenada? Nesse momento, os bandidos se aproximaram mais, e as vozes se misturaram em um mar de desesperança e perplexidade. Hugo tinha acabado de descobrir que a linha entre amigo e inimigo era mais fina do que ele jamais imaginou. Então, o que você vai fazer, Hugo? O desafio pairou no ar. As consequências daquela revelação estavam prestes a despedaçar tudo ao seu redor. Qual caminho ele escolheria? A resposta estava por vir em meio ao caos. Hugo olhou para Luana, o coração pulsando como um tambor. A sala estava cheia de tensão, todo mundo paralisado. E no meio desse caos,
um estalido cortou o ar, como um raio. Um dos bandidos havia pressionado o gatilho da arma, e um grito ecoou. "Não!" Jerônimo gritou. Mas já era tarde demais. O tiro disparou, atravessando o silêncio e batendo no vidro da barbearia, que estilhaçou em 1000 pedaços. A confusão se instalou. Todos se atiraram ao chão e a gritaria tomou conta do cenário. Hugo viu sangue respingar e seu estômago revirou. Era um cliente. Um homem que simplesmente estava ali cortando o cabelo, agora jogado no chão em dor. Meus Deus! Ele! Hugo começou a tremer, mas não tinha tempo para se deixar levar pela paralisia. Ele se levantou de um salto. Não, isso não pode estar acontecendo. Os bandidos, agora com um semblante visivelmente nervoso, olharam em volta. A situação fugia do controle. "Calha a boca, dê-nos o que queremos, e ninguém mais se machucará", um deles gritou. Mas a verdade era que a situação se tornava cada vez mais mortal. A adrenalina fervia no ar. E então, com um golpe de sorte, ou talvez destino, a porta da barbearia se abriu novamente, e uma figura familiar entrou. Era Roberto. Não parecia aterrorizado. Pelo contrário, havia um brilho nos olhos. Ele olhou em volta e sorriu de maneira estranha. "Tudo isso é só um joguinho para desviar a atenção do que realmente importa", disse ele. Hugo mal pôde acreditar no que estava ouvindo. O que ele queria dizer? "Roberto, agora não é o momento para piadas. Precisamos de ajuda." Mas a revelação que se seguiu fez Hugo sentir como se o chão abrisse sob seus pés. "Você não sabe. Mas o plano dessa invasão foi arquitetado por mim e por Luana. Ela queria que você soubesse a verdade. O passado do Jerônimo não é só sobre traição. É sobre poder." O ar ficou pesado e Hugo sentiu como se um golpe tivesse acertado seu peito. "Você está mentindo. Isso é loucura", gritou Hugo, mas seus olhos procuravam por Luana. Ela estava parada, imóvel. E então, nos olhos dela, ele viu algo que o fez hesitar. A dor. E, ao mesmo tempo, o ardor de uma verdade que estava prestes a vir à tona. "É verdade, Hugo. Eu sabia sobre o seu avô. Ele está por trás de todo esse jogo." Luana respirou fundo, como se cada palavra que falasse fosse uma lâmina que cortava a própria carne. "E você é parte disso, mais do que imagina." As coisas começaram a fazer sentido de uma maneira perturbadora. O passado que Hugo pensou ter enterrado estava ressurgindo, e agora sua vida inteira se desmoronava por dentro. Ele sempre teve certeza de quem era, do que representava, mas agora tudo era uma fachada construída sobre mentiras. Os bandidos avançaram e a tensão alcançou seu ápice. "Chega de conversa! Ou você nos entrega o que queremos, ou isso aqui acaba muito mal", gritaram, e os demais se encurralaram. Não posso", murmurou Hugo, consumido pela dor e confusão. Você realmente planejou tudo isso, Luana?" "Fui eu. Jorge tinha um legado que eu queria derrubar, e você estava na linha de fogo." A verdade cortante saiu de seus lábios como veneno, enquanto Roberto sorria de satisfação. Ele sentia que tudo estava em suas mãos. Hugo estava perdido. O que mais não sabia? E enquanto pensava nisso, a barbearia estava prestes a ser o cenário do confronto, não só de suas vidas, mas de legados obscuros e traições familiares que se entrelaçavam no passado, esperando para cobrar seu preço. E no meio do caos, impedir que tudo desmoronasse seria uma tarefa quase impossível. Mas a pergunta pairava no ar:
o que Hugo realmente estava disposto a perder para descobrir quem ele realmente era. O futuro deles estava mais incerto do que jamais estivera. Hugo olhava para Luana, o coração pulsando como nunca. As palavras dela ecoavam em sua mente. Cada letra, uma facada. O que mais você esconde? Ele pensou. O clima na barbearia estava denso como um nevoeiro espesso, cheio de segredos que havia sido escrito nas sombras. O medo crescia a cada segundo e ele sentia que o chão tremia sob seus pés. "Cala a boca, Luana!" gritou Roberto, visivelmente nervoso. Um dos bandidos, ainda com a arma em punho, se movia de forma inquieta. As vozes estavam altas, mas ele se sentia preso em um silêncio sufocante, como se tempo estivesse parado. "Só queremos o dinheiro, e então vamos embora." Hugo respirou fundo. "Dinheiro? O que isso tem a ver com meu passado?" As palavras foram ditas quase num sussurro, mas a raiva queimava dentro dele. Era como se um fogo estivesse sendo aceso em seu peito, mexendo com tudo o que acreditava ser verdade. "Roberto, você realmente está por trás disso? Esta é a sua chance, Hugo." Roberto sorriu, mas era um sorriso de satisfação. "Sobre o que está construindo em cima de uma mentira, massacrando Jerônimo. É hora da verdade." E então, no movimento súbito, um dos bandidos puxou um celular do bolso. Iris sem emoção. "Está tudo aqui. O que Luana disse é só o começo. Precisamos da carta do seu avô. Ele tem uma coleção de documentos que vale milhões." "O quê?" A palavra saiu como um grito, acompanhada por uma onda de confusão que invadia Hugo. Ele olhou para Jerônimo, que estava mais perto dele agora. O velho tinha os olhos cheios de dor, mas uma centelha de coragem também estava ali. "O que você sabe sobre isso?" Eu não sabia que seu avô estava envolvido em algo tão sério." Jerônimo respondeu com a voz embargada. "Mas eles não estão mentindo. O tráfico, a traição, isso tudo envolve sua família." As palavras expeliam uma tensão palpável, quase como se a barbearia estivesse prestes a desmoronar. A confusão aumentava, e o que era um campo de batalha de verdades e ilusões, agora estava se transformando em um redemoinho de dores e traumas. "Mas você estava na minha vida, e nunca me disse?" gritou Hugo, o aperto no peito provocando lágrimas nos olhos. O passado estava vindo à tona, e ele não sabia lidar com isso. O que mais ele não sabia sobre quem era? Num súbito momento de clareza, Luana avançou. "Hugo, espera! Eu fiz tudo isso para te proteger. A verdade sobre o seu avô pode destruir você." A urgência era inegável, mas a dúvida começou a corroer a confiança que Hugo depositara nela. "Destruir? É isso que você quer? Que eu viva nesse mundo de mentiras e segredos, assim como meu pai viveu?" No fundo, ele sentia que a verdade era mais poderosa do que qualquer outra coisa. E assim que a tensão parecia estar em seu ápice, outro barulho estrondoso cortou a atmosfera pesadona da barbearia. Ponto. Um carro explodiu do lado de fora, lançando chamas e destroços pela porta aberta. A cena era de caos absoluto. Gritos aumentaram, e o desespero tomou conta. Os bandidos, em completa confusão, perderam o controle. O que estavam fazendo? Apenas um plano para pegar o dinheiro se transformou em um campo de batalha se desenrolando em tempo real. Hugo sentiu uma onda de adrenalina. Enquanto o vento quente da explosão invadia a barbearia, uma nova verdade começou a surgir. Com a explosão,
uma figura conhecida apareceu diante dele. Um homem que até então fora apenas mencionado, mas que estava prestes a mudar tudo. Seu avô, João, o homem misterioso que ele nunca conheceu, avançou pela porta em meio à fumaça e às chamas. O choque era nítido. O que ele estava fazendo aqui? Quais mais segredos ele traria consigo? E naquele instante, a linha entre amigo e inimigo estava mais confusa do que nunca. Em quem ele poderia confiar? O passado e o presente batiam incessantemente, como um eco, e os laços familiares que uma vez pareceram claros, agora pareciam intricados e perigosos. O que mais estava prestes a ser revelado pela figura de seu avô? Um tremor percorreu a barbearia, e Hugo soube que a resposta para essa pergunta poderia mudar seu destino para sempre. Agora o caos se tornava um grito de guerra, e as sombras que estiveram o seguindo finalmente se iluminavam. O futuro ficou incerto, e Hugo estava prestes a descobrir o que realmente significava ser parte daquela família. Hugo olhou para seu avô, João, com uma mistura de choque e confusão. O ambiente pegava fogo, tanto literal quanto metaforicamente. A fumaça se espalhava, enquanto as vozes dos bandidos se misturavam aos gritos dos clientes. João parecia um fantasma, surgindo do passado para reclamar uma presença que ele nunca conheceu. E tudo que Hugo pensava era no que estava prestes a acontecer. "Você não deveria estar aqui!" Hugo gritou, a voz tremendo, o peso da revelação esmagando seus ombros. "O que você quer de mim?" João avançou com passos firmes, apesar do caos. "Precisamos sair daqui, Hugo. Sua vida está em perigo. Não é só o seu avô que está ligado a isso. A verdade é muito mais profunda." As palavras do avô foram como uma bomba. Ainda que em meio à confusão e ao pânico, Hugo conseguiu captar um pedaço do que estava tentando dizer. "De que você está falando?" Ele estava desesperado, sua mente girando em torno das peças do quebra-cabeça que não paravam de mudar. Enquanto isso, os bandidos estavam ficando cada vez mais impacientes. "Calem a boca, seus malditos! Que merda está acontecendo aqui?" A tensão aumentava em segundos, e Hugo sentiu que o ar ficava mais pesado, e não tinha certeza se era pela fumaça ou pela revelação que acabara de receber. "Ouça, esse grupo está aqui por causa do que seu avô fez. O tráfico, as traições. Tudo está ligado a você." João disse, os olhos ardendo com uma urgência palpável. "E Luana, ela sabia. Ela foi enviada para te manipular." Essas palavras cortaram o ar como uma navalha. Hugo olhou para Luana tentando entender. "É verdade?" perguntou, quase implorando por uma resposta. Mas antes que Luana pudesse abrir a boca, um grito estrondoso cortou o ambiente. Outro dedo pressionou o gatilho. "Não!" gritou Jerônimo. Mas o som do disparo reverberou na barbearia, e Hugo virou-se a tempo de ver que um dos bandidos havia sido atingido, e seu corpo desabou sobre o chão. A cena foi indescritível. O caos estourou. Gritos, pessoas se jogando para o lado, e as balas começando a voar. "Agora você nos pagará!" um dos bandidos gritou, e Hugo viu que a situação estava prestes a sair do controle. Ponto. No meio de toda aquela confusão, alguém fez um movimento rápido. Um dos clientes, que estava escondido atrás de uma cadeira, se levantou, pegou uma lâmina de barbear e correu em direção aos bandidos. Num ato desesperado, ele conseguiu desferir um golpe em um deles, e a cena se transformou em um combate inesperado. O homem,
um completo desconhecido. Lutava como se a vida dele estivesse em jogo. E talvez estivesse. O tempo parou, uma fração de segundo trancada em um loop cheio de adrenalina e terror. Os bandidos, agora desestabilizados, começaram a disparar para todos os lados à procura de segurança. "Retirem-se! É uma armadilha!" Um deles gritou, enquanto uma bala perdida atingiu o teto, enviando pedaços de gesso caindo sobre todos. "Vamos! Agora!" Um gritou para Hugo, puxando-o pela mão. E assim que eles começaram a se mover, um grito familiar ressoou no ar. Uma voz que fez o coração de Hugo parar. "Hugo, espera!" Era a voz de sua mãe, a mulher que ele acreditava estar tão longe de sua vida. Ela surgiu da porta dos fundos da barbearia, seu rosto pálido, mas seu olhar determinado. "Você não entende. Eles estão atrás de você porque o seu avô fez um acordo com a máfia. E tudo isso foi planejado para destruir a nossa família." Hugo paralisou. O que mais havia naquelas palavras? Traições, manipulações, sua vida, a barbearia. Tudo se tornava um imenso quadro de enganos e revelações. O que então? Quem ele realmente era? Sua mente parecia um labirinto cheio de espelhos quebrados. Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão de luz aconteceu do lado de fora. Um caminhão em alta velocidade colidiu com um carro estacionado. O impacto fez o chão tremer, e o momento parecia parar novamente. "Saia daí, Hugo!" gritou Jerônimo, enquanto a porta da barbearia se fechava automaticamente, bloqueando a saída. O que tudo isso significava? Quais eram as verdadeiras intenções de sua mãe? Hugo olhou para os rostos preocupados ao seu redor e sentiu o peso de tudo que estava por vir. Estava preso entre o que conhecia e a herança de um passado que estava apenas começando a ser revelado. E no meio daquele furacão, a única certeza era que nada seria como antes. "Você tem que escolher, Hugo. O que você quer para o seu futuro?" A pergunta ecoou em sua cabeça, enquanto o caos continuava a girar ao seu redor. Porque, no fundo, a decisão final estava em suas mãos e o tempo estava se esgotando. Hugo olhava para seu avô, João, e tudo parecia desmoronar ao seu redor. As palavras do avô cortaram como uma faca, e cada segundo se arrastava, pesado de expectativa. O caos na barbearia estava em ebulição. A fumaça subia. Os gritos misturados ao som da confusão criavam um verdadeiro quadro de terror. "Precisamos sair agora." João insistiu, puxando Hugo pelo ombro. Mas o garoto estava congelado. Aquilo era muito. Entre esse homem, que era um estranho, e a explosão de verdades em sua vida, ele estava prestes a desabar. "Espere! O que você está dizendo?" Hugo perguntou, o medo encheirando sua voz. Ele se virou para Luana, que estava pálida, os lábios tremendo. Era impossível confiar agora. Ele mal tinha tido tempo de processar tudo. A traição, as mentiras e agora seu avô. "São suas origens, Hugo. Seu avô fez negócios que afundaram famílias. E eles querem você como isca." João dizia, sua voz se elevando sob o tumulto. O estalo do vidro quebrado aumentava ainda mais a urgência. Mas as palavras de João passaram pela cabeça de Hugo como um turbilhão. "Eu não posso acreditar. O que mais você escondeu?" As lágrimas ameaçavam escorregar pela sua bochecha. E novamente ele olhou para Luana. Algo na expressão dela o incomodava, ela estava nervosa demais. E seu olhar parecia esconder uma culpa muito maior. Nesse exato momento, uma nova explosão retumbou do lado de fora. A barbearia tremia. E um grito ecoou. Não um grito qualquer, mas um que Hugo reconheceria em qualquer lugar. Era a voz da sua mãe.
Hugo, não! Ela surgiu, cara de pânico, e o mundo dele parou. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Ele se sentiu dividido entre alegria e horror. Ela estava em perigo e a barbearia começava a desmoronar ao seu redor. Hugo avançou, mudando o foco. Você sabia de tudo isso? Seu coração estava acelerado. Ele queria respostas, mas isto logo se esfumaçou em meio à confusão. Por que você não me avisou? O que mais você esconde? Ela hesitou, a respiração ofegante. Hugo, a verdade é que... Mas antes que pudesse continuar, um dos bandidos, assustado com o barulho das explosões, disparou sua arma de novo. O som da bala ricocheteou nas paredes. Hugo sentiu um frio na espinha. O pânico e a adrenalina queimavam suas veias. Todos vocês, no chão! Gritou um dos assaltantes, enquanto o outro olhava de forma ansiosa para a porta, pulando a cada estrondo. O clima era de guerra, e aquele lugar que outrora foi um refúgio, agora parecia um verdadeiro campo de batalha. Hugo finalmente se virou para Jerônimo, que estava em pé, cheio de uma coragem surpreendente, olhando fixamente para o avô. Você não pode deixar isso acabar assim. O que aconteceu com você não tem que acontecer com ele. Ele apontou para Hugo. O velho tinha um brilho nos olhos, como se a revelação de quem era Hugo o estivesse energizando. Mas no mesmo instante, a porta arrebentou. Mais homens mascarados entraram, furiosos, apontando suas armas. O pânico tomou conta, e a tensão atingiu o ápice. Cadê a grana? Um deles gritou. A luta agora era pura sobrevivência. E então aconteceu. Uma sombra se projetou. Um homem que parecia muito familiar apareceu, mas Hugo mal teve tempo de reconhecer. Era seu pai. O homem que ele sempre pensou ter desaparecido havia voltado. E com ele, uma onda de comoções e verdades enterradas estava prestes a explodir. Hugo, escute. A urgência na voz dele fez o ambiente parecer desestabilizar. Eu voltei para te proteger. Você precisa saber a verdade. O mundo de Hugo caiu. Ele olhou para todos na sala. Como tudo isso poderia ser real? Cada um carregava segredos que estavam prestes a serem desvelados. Seria seu pai também parte desse jogo maligno no qual estava inserido? E mais importante, o que ele realmente significava para Hugo? O espaço se fechava, e tudo parecia desmoronar. Tudo embora a vida de Hugo. O que mais estaria por vir? O que mais ele teria que descobrir? Essa verdade que ele tanto fugiu, finalmente o encontrou. E não era o fim. Era só o começo de uma tempestade muito maior. O resto do mundo era um borrão, e ele estava tão longe do que poderia imaginar, prestes a ser puxado ainda mais para dentro do caos que sua vida havia se tornado. Hugo olhava para seu pai, a mente turbinada de emoções, quando a sala parecia desmoronar ao redor dele. O caos se intensificava, gritos, sons de vidro quebrando e as explosões lá fora. Mas agora, diante dele, estava aquele homem que ele achava perdido para sempre. Pai! Ele mal pôde acreditar. O coração batia rápido, sentimentos confusos se agitando. O que você está fazendo aqui? O que rolou real? Oh, não é hora para perguntas, Hugo. O pai o puxou pela mão, sua expressão tensa, como se o tempo tivesse contra eles. Você está em perigo. Precisamos sair agora. Mas a confusão estava tão densa que ele se sentia sufocar. Perigo? O que você quer dizer com isso? O que todo esse universo da barbearia tem a ver com você e com meu avô? E a tensão aumentou. Os bandidos se aglomeravam, suas armas apontadas como se fossem serpentes prontas para atacar. Cale a boca, moleque, ou vai se arrepender. Ponto. Gritou um deles, o olhar cheio de fúria. A adrenalina fluiu nas veias de Hugo.
Ele não poderia deixar aquilo terminar assim. Eu não posso ir. Tem coisas que eu preciso entender. Ele se desvinculou da mão do pai, decidido a enfrentar isso de frente. Foi nesse momento que a sala pareceu congelar. Uma onda de pressão o envolveu, e o olhar de todos se fixou na porta. Então, uma figura bem familiar apareceu, e Hugo ficou paralisado. Era Luana, mas não estava sozinha. Ao lado dela, um homem alto e intimidante, com um olhar calculista, a seguida. Era alguém que ele reconheceria em qualquer lugar. Seu avô, Jorge. Luana? Ele não conseguiu segurar a confusão. Você está com ele? Esse homem tinha sido o centro das intrigas, mas nunca havia estado tão perto. Sim, Hugo, e você precisa ouvir. O tom de Luana estava carregado de urgência. Eu vim aqui para mostrar a verdade a você. E antes que pudesse continuar, Jorge se adiantou. Hugo, não ouça essa garota. Ela é uma traidora. O velho apontou para Luana, as veias do pescoço estufadas, a raiva transparecendo. Ela tinha um plano para nos enfraquecer. Toda essa ideia de que você estava em perigo foi ela quem criou. O coração de Hugo se despedaçou em um murro de desilusão. O que está acontecendo? Ele olhou entre os dois, cada um representando pedaços de seu passado que agora estavam se desintegrando. Antes que pudessem discutir mais, um barulho estrondoso fez todos olharem para a porta. Os bandidos estavam se aproximando, prontos para o combate. O clima estava tão tenso que qualquer movimento poderia acionar uma tragédia. E num movimento rápido, algo inesperado aconteceu. Um grito ferido ecoou pelos ares, e um dos homens armados cravou o olhar em Hugo. O que você fez, Luana? Ele esbravejou. Acha que vai enganar a gente? Desde quando você estava do lado deles? Ele apontou a arma. A confusão se intensificou. Luana ficou em choque, e nesse instante, Jorge disparou. Você é um fracasso. Sempre foi. E agora seu plano vai falhar. Você não tem mais saída. Foi quando a adversidade se transformou em um instante de revelação. O homem que estava ao lado de Luana fez um movimento descontrolado e apontou a arma para Hugo. Não se mexa, garoto. Seu avô tentou me matar. Você é apenas uma peça nesse tabuleiro de jogo. Um momento de silêncio aterrorizante. A voz da mãe de Hugo cortou o ar. Ele é o verdadeiro traidor. Ele foi quem alinhou tudo. Não confie nele, Hugo. Todos os olhares se voltaram para aquele homem. O chão sob os pés de Hugo ruía, e a verdade se desdobrava diante dele. Visões de traições, manobras, intrigas e o legado de uma história que nunca foi apenas dele. O que mais haveria atrás de todas essas mentiras? Hugo respirou fundo, e o nó na garganta parecia ameaçar impedi-lo de falar. Quem realmente você é? E ali, no olho do furacão, a vida dele estava prestes a ser alterada para sempre, enquanto a pergunta pairava no ar, cheia de desespero e necessidade de resposta. O futuro estava em um abismo profundo, e talvez a única saída fosse a queda. Hugo olhava para seu pai, a mente turbinada de emoções, quando a sala parecia desmoronar ao redor dele. O caos se intensificava. Gritos, sons de vidro quebrando, e as explosões lá fora. Mas agora, diante dele, estava aquele homem que ele achava perdido para sempre. Pai. Ele mal pôde acreditar. O coração batia rápido, sentimentos confusos se agitando. O que você está fazendo aqui? O que rolou real? Não é hora para perguntas, Hugo. O pai o puxou pela mão, sua expressão tensa, como se o tempo estivesse contra eles.
Você tá em perigo. Precisamos sair agora. Mas a confusão estava tão densa que ele se sentia sufocar. Perigo? O que você quer dizer com isso? O que todo esse universo da barbearia tem a ver com você e com meu avô? A tensão aumentou. Os bandidos se aglomeravam, suas armas apontadas como se fossem serpentes prontas para atacar. Cale a boca, moleque, ou vai se arrepender. Gritou um deles, o olhar cheio de fúria. A adrenalina fluiu nas veias de Hugo. Ele não poderia deixar aquilo terminar assim. Eu não posso ir. Tem coisas que eu preciso entender. Ele se desvinculou da mão do pai, decidido a enfrentar isso de frente. Foi nesse momento que a sala pareceu congelar. Uma onda de pressão o envolveu, e o olhar de todos se fixou na porta. Então, uma figura que parecia bem familiar apareceu, e Hugo ficou paralisado. Era Luana, mas não estava sozinha. Ao lado dela, um homem alto e intimidante, com um olhar calculista. A seguida do. Era alguém que ele reconheceria em qualquer lugar. Seu avô, Jorge. Luana? Ele não conseguiu segurar a confusão. Você está com ele? Esse homem tinha sido o centro das intrigas, mas nunca havia estado tão perto. Sim, Hugo, e você precisa ouvir. O tom de Luana estava carregado de urgência. Eu vim aqui para mostrar a verdade a você. E antes que pudesse continuar, Jorge se adiantou. Hugo, não ouça essa garota. Ela é uma traidora. O velho apontou para Luana. As veias do pescoço estufadas, a raiva transparecendo. Ela tinha um plano para nos enfraquecer. Toda essa ideia de que você estava em perigo, foi ela quem criou. O coração de Hugo se despedaçou em um murro de desilusão. O que está acontecendo? Ele olhou entre os dois, cada um representando pedaços de seu passado que agora estavam se desintegrando. Antes que pudessem discutir mais, um barulho estrondoso fez todos olharem para a porta. Os bandidos estavam se aproximando, prontos para o combate. O clima estava tão tenso que qualquer movimento poderia acionar uma tragédia. E num movimento rápido, algo inesperado aconteceu. Um grito ferido ecoou pelos ares, e um dos homens armados cravou o olhar em Hugo. O que você fez, Luana? Ele esbravejou. Acha que vai enganar a gente? Desde quando você estava do lado deles? Ele apontou a arma. A confusão se intensificou. Luana ficou em choque. E nesse instante, Jorge disparou. Você é um fracasso. Sempre foi. E agora seu plano vai falhar. Você não tem mais saída. Foi quando a adversidade se transformou em um instante de revelação. Ponto. O homem que estava ao lado de Luana fez um movimento descontrolado e apontou a arma para Hugo. Não se mexa, garoto. Seu avô tentou me matar. Você é apenas uma peça nesse tabuleiro de jogo. Hugo parou, a cabeça girando. O que você está dizendo? Então Luana gritou. Hugo, não acredite nele. A verdade é que a sua família não é quem você pensa que é. Ela revelou as feições mudando entre o medo e a determinação. Seus avós, eles são os verdadeiros chefes do tráfico que se infiltraram na nossa vida. Eles foram os que arruinaram tudo para Jerônimo. Por causa deles, ele foi traído. E agora você está no meio de tudo isso. Os olhares ficaram confusos. A sala pareceu cair em um abismo de dúvidas. Hugo sentiu o chão sumir sob seus pés. Era tudo uma farsa. A raiva se misturava com a dor, e ele sentia que algo em seu interior estava se partindo. Não, isso não pode ser verdade, gritou, a voz embargada. E então a porta estourou. Em meio ao grito de pânico, tudo ao redor parecia parar. Passos pesados se aproximavam.
Um novo grupo de homens armados, e eles não estavam lá para negociar. Era como se cada revelação, cada segredo, estivesse se unindo numa bola de fogo, prestes a estourar. E entre os alvos dos homens, Hugo viu um rosto familiar. Seu avô, João, de pé em meio ao tumulto. Ele tinha um olhar que misturava determinação e desespero. Hugo, você precisa entender. Eles estão aqui para acabar com você. E o caos estava apenas começando. Naquele instante, Hugo sentiu que a verdade que estava prestes a ser revelada poderia destruir tudo o que ele conhecia. A linha entre a família e os inimigos estava completamente borrada. Ele estava sobre uma corda bamba, e a única certeza era o abismo profundo que se abria sob seus pés. O que mais estava por vir, cruelmente transformaria tudo. Hugo sentia a adrenalina correr em suas veias. A barbearia, que havia sido seu refúgio e símbolo de sucesso, agora era um cenário de caos. Os gritos cortavam o ar como lâminas afiadas. Ele olhou para seu pai, que havia retornado para salvá-lo, mas o peso da desconfiança ainda o impedia de agir. A fumaça se espalhava, tornando tudo nebuloso. Precisamos sair agora! O pai insistiu, puxando-o. Mas a verdade estava se desenrolando como um filme. Luana, sua antiga confidente, ao lado de Jorge, parecia uma traidora e uma aliada ao mesmo tempo. A tensão aumentou. Hugo, escute. Luana gritou. Sua família está por trás disso. Eles querem você como isca. Hugo se sentiu preso entre a lealdade à sua família e o desejo de buscar a verdade. O estampido de uma bala ecoou e a sala ficou em silêncio por um segundo. Todos estavam paralisados, mas a urgência era palpável. Ele sabia que tinha que decidir. Eu não vou ser parte disso, gritou, a voz firme, ecoando em todo lugar. Seja quem for, a verdade precisa vir à tona. Então, um novo barulho. A porta estourou e mais homens armados entraram. O pânico se espalhou instantaneamente. Os bandidos estavam ali, prontos para atacar. Mas Hugo sentiu uma mudança. Ele não estava mais sozinho. Parem isso! Jerônimo, o homem que antes foi apenas um morador de rua, agora se erguia como um pilar no meio da confusão. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Um silêncio momentâneo tomou conta, e naquele instante, Hugo percebeu que a força estava na sua união. Vamos juntos, lutar pela verdade, ele gritou, olhando para todos os rostos ao seu redor. Hugo sentiu um poder crescendo dentro de si. Ele não estava apenas lutando por si mesmo, mas por todos que foram tocados pelas mentiras e traições. E com essa força, eles avançaram. Jerônimo, seu pai, Luana, todos juntos. Agora! Hugo gritou. E com um movimento coletivo, eles avançaram para enfrentar os bandidos. Cada passo era um passo em direção à liberdade. A força de suas vozes unidas ecoava pela barbearia em meio ao caos. E no calor do momento, Hugo olhou para Jerônimo e sussurrou. Precisamos mostrar a eles que não somos fracos. O clima de tensão ao redor deles era palpável, mas a coragem que crescia na sala se transformou em uma onda de força imbatível. No entanto, no fundo de seu coração, Hugo sabia que o caminho à frente estaria repleto de desafios. Mas ele também percebeu que escolher a verdade, por mais dolorosa que fosse, era seu único caminho. E, com um último grito de determinação, os aliados marcharam juntos, prontos para lutar pela recuperação de suas vidas e pela quebra das correntes da traição. Não apenas para eles, mas para todos que um dia se sentiram abandonados. No final, a luta que estava prestes a acontecer transformaria não só seu destino, mas também os próprios destinos de todos que se deixaram levar por aquelas mentiras. A barbearia
agora impregnada de coragem, estava prestes a se transformar em um campo de batalha, não só contra os bandidos, mas contra os fantasmas do passado. A cena ficou em aberto, deixando um mistério no ar. Ao término da luta, que verdades ainda estariam ocultas? Que segredos estavam prestes a ser revelados, enquanto o futuro de Hugo, agora entrelaçado com o passado, clamava por respostas? E se você quer saber mais sobre essa história, não perca nem um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para